Juízes e juízas lidam diariamente com o dilema de decidir entre o direito fundamental à saúde e o orçamento destinado à área. Como reduzir aí a judicialização nesses casos? E como a pandemia do coronavírus impactou as decisões judiciais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta da quarentena do coronavírus, da pandemia. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Renzo Giacomo Ronchi, que é titular do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, a 450 quilômetros da capital mineira. Ele é magistrado há mais de 7 anos e já passou por 4 comarcas: Carlos Chagas, Mantena, Teófilo Otoni, onde está há 3 anos e meio, respondendo também por Malacacheta. Doutor Renzo, obrigado por nos atender nessas condições aí. Agradeço pela oportunidade, Oriol. Muito bem. O doutor Renzo também é diretor do foro dessa comarca de Teófilo Otoni, é professor do curso de Direito da Faculdade Docton, em Teófilo Otoni, mestrando em Direito Processual Constitucional pela Universidade de Lomas de Zamora, na Argentina, e pós-graduado em Filosofia e Teoria pela PUC Minas Gerais. E também é coautor do livro 30 anos da Constituição do Brasil, no capítulo aí, Perspectiva para o Julgamento da ADPF número 442. Muito bem. E a você que está nos acompanhando aí, você pode se inscrever no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem recebidos por aqui. Doutor Renzo, então, iniciando então a nossa entrevista, né? Juízes e juízes estão aí permanentemente lidando com esse dilema, né? Dessa decisão no fio da navalha, né? Para decidir entre o direito fundamental, a saúde, a vida, e os custos. Como lidar com esse dilema, especialmente aí em tempos de pandemia? Bom, Oriol, você já foi no ponto. Na verdade, se antes da pandemia nós juízes já tínhamos que decidir e fazer escolhas trágicas, imagine agora, então, depois que nós fomos atingidos por essa pandemia de proporção mundial. Eu costumo dizer que falar em judicialização da saúde é, primeiramente, tirar da cabeça a ideia de que todas as pessoas têm direito a tudo. Nosso Estado, nós sabemos disso, é um Estado que possui escassez de recursos. E nós, juízes, precisamos o tempo inteiro equilibrar aquilo que as pessoas, por uma permanente luta, trazem para o judiciário e aquilo que efetivamente o Estado tem condições de fornecer. O senhor falou em escolhas trágicas, né? Quais seriam essas escolhas? Seria aquela de atender a quem está numa situação de emergência ou aquele que já está na fila aguardando aquele atendimento? Como é que fica esse equilíbrio aí, sem falar da questão do orçamentário, como o senhor se referiu? É preciso primeiro, Orion, fazer uma divisão entre algumas demandas. Nós recebemos demandas no judiciário de caráter de urgência e recebemos também demandas de caráter eletivo. São aquelas demandas que as pessoas trazem, pedindo eventualmente uma cirurgia ortopédica, uma consulta, mas que não tem a mesma urgência de um leito de UTI, de um medicamento para uma doença grave. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no país muito delicado em que, só para você ter uma ideia, sobre leitos de UTI, o Ministério da Saúde não editou um ato normativo de forma transparente e objetiva para que nós tivéssemos um parâmetro para saber, infelizmente, que vida salvar. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2156, que traça alguns critérios, mas são critérios vagos, que acabam conferindo muita margem de discricionariedade para o médico que está atendendo o paciente. E tudo isso chega ao Poder Judiciário. E, infelizmente, nós estamos lidando com essas situações sem parâmetros objetivos para poder decidir sobre essas vidas que estão em curso. E, assim, nesse caso, quais normas a serem seguidas, quais orientações o magistrado ou a magistrada tem que seguir para se orientar, tomar uma decisão como essa? Bom, Orion, eu vou te dizer sobre a minha prática, que eu tenho feito aqui em Teófilo Otoni. Eu
já lido com judicialização da saúde há algum tempo e venho percebendo que, muitas vezes, o excesso de intervenção do Poder Judiciário acaba tumultuando as políticas públicas. Então, como nós não temos um parâmetro hoje normativo, e eu falo me referindo especificamente a esses casos em que as pessoas buscam leitos de UTI, preciso dialogar com a Central de Regulação de Vagas. Aqui, por exemplo, na região do Vale do Mucuri, nós temos a Central Macro Nordeste, que é o SAMU, que é um consórcio que atende inúmeros municípios. Quando eu recebo alguma demanda de alguém que busca um leito de UTI, a primeira coisa que eu tenho feito é dialogar com o gestor da central. Veja, porque às vezes aquela pessoa, Orion, que veio a mim, que judicializou o seu pedido, tem uma urgência. Mas digamos que na região só exista um leito e existe outra pessoa que não judicializou, mas está na fila administrativa. Eu, em tese, posso, com a minha decisão, ferir um direito daquela pessoa que tem prioridade sobre essa que judicializou. Então, há uma necessidade de que nós dialoguemos com o gestor da central. É claro que esse diálogo ele não é fácil, é um diálogo que precisa ser construído, mas nós precisamos ter isso em mente. Se nós não dialogarmos com a central de regulação de vagas, existe uma possibilidade muito grande de o judiciário tumultuar ainda mais esse momento que nós estamos passando. Ou seja, além de seguir as normas do direito, a legislação em vigor também, é preciso conhecer a realidade local. É por isso que o senhor tem feito inspeções locais nas unidades de saúde de Teoflotone? Sim, foi uma iniciativa que eu comecei a adotar a partir do ano passado e deu muito certo, porque você tira da cabeça aquela ideia de que o sistema não funciona, que tudo é precário. Muito pelo contrário, eu conheci uma farmácia municipal extremamente organizada. E aqui um dado interessante, quando eu cheguei lá na farmácia municipal, a farmacêutica é uma pessoa muito organizada, uma profissional estudiosa, ela me mostrou uma farmácia muito organizada, com todos os medicamentos em dia. Ela disse assim para mim: doutor Renzo, o senhor está vendo aquelas filas ali? Tinham 3 filas regulares, né? Aquelas ali são as filas regulares das pessoas que vêm aqui buscar os medicamentos. Agora, o senhor está vendo aquela outra fila ali destacada? Aí eu falei: sim. Sabe o que é aquela fila? É a fila da judicialização. Tem gente que deixa de vir aqui na fila regular para ir naquela fila ali, porque aquela fila é mais rápido. Então, conhecer a realidade é muito importante. Por isso que eu adotei essa iniciativa de não só conhecer as farmácias, tanto municipal quanto a estadual, mas também o pronto-socorro, o hospital também, para entender melhor essa realidade e assim ter mais subsídio e segurança para julgar. Entendi. Quer dizer, é preciso sair do gabinete para poder decidir melhor, né, doutor Renzo? Né? Sem dúvida. Agora, a questão dos riscos aí, né? O senhor falou há pouco aí sobre... Já existem orientações, normas legislativas e agora também, como a outra profissional disse aí, sobre a fila do SUS, a fila da judicialização, as normas as judiciais, né, também, né? Agora, isso traz riscos aí para o sistema de saúde, né, com prejuízo a toda uma coletividade. Que tipo de impacto pode causar no sistema de saúde, por exemplo? Pois é, a questão toda é a seguinte: nós temos questões que não foram devidamente regulamentadas. Como eu disse a você, a questão das vagas de leitos de UTI, não houve uma regulamentação a nível federal pelo Ministério da Saúde, que é, na verdade, o órgão mais indicado para fazer esse tipo de regulamentação. Por falta de ausência dessa regulamentação, o que tem acontecido? Alguns conselhos regionais têm feito isso, mas aí gera um problema, porque aí nós estamos lidando com uma pandemia que tem afetado o Brasil inteiro, porém, nesse aspecto, você tem regulamentações esparsas, então cada local tem feito de uma forma. E o risco, a meu sentir, de uma ausência de transparência e objetividade é o judiciário causar mais insegurança jurídica e o acesso à justiça gerar desigualdade. Uhum. Não se resolve apenas na caneta, né? Muito bem.
Doutor Renzo, eu gostaria de interromper rapidamente a nossa entrevista para que o senhor pudesse fazer para a nossa audiência aí a indicação de leitura aí no nosso quadro Pensamento Literário. Por favor, o que o senhor tem de indicação para nós nessa quarentena? Bom, eu pensei num livro que me marcou muito. Eu li esse livro há 2 anos atrás. Chama-se Vozes de Chernobyl, da escritora bielorrussa Svetlana Alexievich. Essa escritora ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel pela sua obra literária. Esse livro, vou colocar aqui para os nossos telespectadores que quiserem depois adquirir, esse livro é uma história oral que ela faz uma pesquisa durante anos, ela fica anos entrevistando pessoas que foram atingidas pelo desastre nuclear de Chernobyl. E depois de ouvir centenas, milhões de pessoas, ela resolve, à luz da sua escrita, reunir e escrever um livro sobre essa história que, Orion, na verdade, nós conhecemos muito pouco. Nós ouvimos falar de Chernobyl como alguma coisa que aconteceu lá no leste europeu, mas o livro mostra uma realidade muito grave, muito profunda sobre tudo isso que aconteceu. E aqui, veja uma pequena passagem, se você me permite, que me pareceu muito impactante. Veja, sempre me atormentou o fato de que a verdade não se sustenta num só coração, num só espírito. Que ela é, de algum modo, fragmentada, múltipla, diversa e dispersa pelo mundo. Há em Dostoiévski a ideia de que a humanidade sabe muito mais sobre si mesma do que aquilo que consegue fixar na literatura. O que eu faço? Ela dizendo, recolho sentimentos, pensamentos, palavras cotidianas, reúno a vida do meu tempo. O que me interessa é a história da alma, a vida cotidiana da alma, aquilo que a grande história geralmente deixa de lado e trata com desdém. Então, é um grande livro, vale muito a pena, é muito impactante, mas nós precisamos entender o que foi realmente esse acidente nuclear e a consequência que ele provocou no mundo, a falta de transparência, de informações de um governo que não quis admitir a culpa pelo acidente ocorrido e como isso afetou milhares e milhares de pessoas até hoje. Essa é a minha indicação. Uma boa indicação da história até do negacionismo, que está muito aí em moda ultimamente. Doutor Renzo, a respeito aí, voltando à nossa discussão da judicialização da saúde em tempos de pandemia, como é que orientação que o senhor dá aí, até para o cidadão que está nos acompanhando, para conter esse excesso da judicialização e onde ele deve recorrer, se deve buscar a justiça estadual ou federal e se há ou não situações definidas em políticas públicas do Estado? Você tocou num ponto muito importante, Orion. Nós temos hoje um julgamento que o Supremo Tribunal Federal realizou no ano passado, que é o chamado tema 793 da repercussão geral, em que o Supremo ele chama para si a responsabilidade no tema da judicialização da saúde e reorganiza um pouco essa distribuição de funções, dizendo o que pertence ao município, o que pertence ao Estado e qual a posição da União nesse cenário de destaque. O cidadão ele não tem condições. O sistema de saúde ele é muito intrincado, é um sistema muito complexo para o cidadão entender se ele deve demandar o município, se ele deve demandar a União ou o Estado. O que ele tem que fazer é, acreditando quem seja o ente e obtendo a resposta, que isso é o mínimo que se deve exigir, a resposta negativa, a menos que não se forneça essa resposta negativa e ele informe isso ao judiciário, ele deve levar ao judiciário. Agora compete ao juiz. Mesmo que o cidadão tenha indicado um ente inadequado para prestar a sua informação, o magistrado hoje ele tem a obrigação de direcionar o cumprimento dessa obrigação. Ele deve direcionar para o ente adequado. E, ainda que seja necessário, ele deve provocar até mesmo o autor para que o autor, se o autor não indicou o ente certo, para que emende a inicial e assim possa fazer a indicação do ente, se for o caso
do município, se for o caso do Estado, e também, se for algum medicamento, algum procedimento não previsto nas políticas públicas, indicar a União, como o Supremo Tribunal Federal assim decidiu. E aí sim, aquele juiz que primeiro recebeu a demanda, ele vai decidir, e depois, se for para encaminhar para a Justiça Federal, ele vai fazer o encaminhamento, mas o magistrado ele tem que decidir imediatamente e depois dar o encaminhamento. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Renzo Giacomo Ronchi, da comarca de Teófilo Otoni, onde ele é diretor do foro também, e discutimos aí sobre a judicialização permanente da saúde, o dilema que o juiz, que a juíza tem na hora de decidir entre o direito fundamental à saúde e a situação, a realidade orçamentária de cada município, de cada ente do Estado ou da União, e principalmente aí nesse momento de pandemia, esse desafio para todo o mundo. Doutor Renzo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva, ponha suas sugestões, comentários no nosso canal da Amages no YouTube e reveja quantas vezes quiser esse programa nos canais da Amages, nas redes sociais como um todo. Obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.